os irmãos que estão presentes. Nós estamos passando no YouTube também ao vivo, mas quem está assistindo pelo YouTube vai receber falta, tá? Não tem como assinar a lista de presença, né? Também espero que o Senhor ministre também no seu coração, amém? Quero que alcance muito mais pessoas em nome poderoso de Jesus. Bom, vamos lá. Terceira aula, eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 16. Mateus 16, deixa aberto aí por enquanto. No verso 24 e 25. Nós já vamos ler, só vou fazer aqui um breve resumo da aula passada. Nós aprendemos que temos que estar olhando para Jesus, né, o nosso mestre, e olhando para Ele nós não nos perdemos, né? Confiando nele em todo o tempo, como diz o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará. Então, confiando nele em todo o tempo, no tempo de pastos verdejantes, como também nos vales da morte, nós continuamos olhando, confiando e crendo em Jesus Cristo, né? Quando estamos com os olhos nele, significa que estamos o seguindo. E se o seguimos, certamente, como diz o Salmo 23, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, este é um salmo, uma oração que nos ensina, né? E nos discipula a, mesmo em momentos difíceis, não tirar os olhos de Jesus, né? Como diz Isaías, olhai para mim e sereis salvos, tá? Agora nós vamos iniciar em Mateus 16 alguns pontos que vão fazer nós seguirmos a Jesus, né? E alguns passos que vão nos firmar, né, seguindo a Jesus. Você já olhou Jesus e agora você vai, né, seguir. Então, Mateus capítulo 16, verso 24 e 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Tá? Então, perder a vida não é morrer. Perder a vida por amor de Cristo. Há uma diferença muito grande, né? Então, esse sim vai achar, tá? Então, bom, para nós iniciarmos essa terceira aula, temos que entender algo, tá? Há sempre um contexto. Nós podemos pegar alguns versos, né, e tomar para si, né, na nossa vida, mas há sempre um contexto, né? Há sempre sempre tem que ver o que Jesus estava dizendo, né? E por quê? Então, ninguém vai seguir alguém se não crer que essa pessoa tenha algo para nos ensinar e nos guiar. Vocês concordam, amém? Você não vai sair seguindo qualquer um sem você confiar nele e sem você acreditar que ele está te levando para algum lugar, né, bom. Então, nesse contexto aqui, Jesus estava dizendo e chamando, né, os seus discípulos, tá? O povo judeu, desde pequeno, aprendeu sobre sua história, né? E os grandes feitos que Deus, o Deus de Israel, operou no meio deles, né? Assim, só exemplificando aqui e resumindo, o dilúvio, né? Eles aprenderam sobre Noé, a arca, o dilúvio, sobre Abraão, a obediência de Abraão, sobre Moisés, né, liderando o povo no deserto, as 10 pragas, né, que Deus derramou para libertar o povo, o mar vermelho, e o mar que se abriu, o maná que caiu do céu, as vitórias no deserto, em que eles, mesmo sendo ex-escravos,
sem armamento, eles venceram, né, todos os povos que estavam no caminho deles, as muralhas de Jericó que caíram, enfim. Todo judeu, desde pequeno, ele aprende que o sangue dele não é um sangue qualquer. O sangue nas veias dele corre sangue de homens e mulheres vitoriosos, e não heróis fictícios que inventam em histórias de quadrinhos ou em desenhos. Heróis reais, né? Então Moisés é real, Abraão é real. Então eles têm essa consciência e essa genealogia de que eles são um povo diferente, um povo, né, que tem poder diante de Deus, que Deus derrama sobre eles. Então eles aprendem também sobre os juízes, né? Como Samuel, Sansão, enfim, eles aprendem sobre os seus reis, como o grande rei Davi, né? E eles aprenderam também sobre os profetas e seus feitos grandiosos e suas profecias. Então todo o povo judeu conhece muito bem a história, conhece muito bem os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos, né, que é a sua Torá. Eles conhecem os profetas menores, os maiores, eles conhecem os livros poéticos, os livros de Salmos, enfim, eles têm essa vasta ciência, porque isso eles já nascem e desde pequeno os pais os ensinam, né? Não é como a gente, muitas vezes. Eu não tive o privilégio de ter um pai cristão, assim, evangélico, né? Meu pai e minha mãe me educaram muito bem, mas eu não tive esse estudo bíblico dentro da minha casa, né? Eu não tive uma escola, não tive um discipulado, mas eles não, eles têm a ciência. Então não é qualquer um que vai chegar e vai atraí-los, não é qualquer um que vai falar, eles sabem, eles não são enganados, como Jesus falou assim, cuidado, porque virá falsos cristos e enganarão a muitos. Eles têm ciência, né, da história, são pessoas preparadas. Então a vinda do Messias para eles era a maior esperança de um povo que sempre foi perseguido. Se você pegar a história de Israel, você vai ver que eles sempre foram perseguidos, afligidos, passaram por várias guerras, inclusive hoje estão passando por guerras, né? E muitas vezes eles foram escravizados. Então era um povo que na história dele tinha muitas vitórias, muitas batalhas, mas também muito sangue, muito sofrimento, né? Muitas vezes que Deus se calava e Deus não levantava profetas. Então eles sabiam, né, que a vitória deles estava em Deus, e eles esperavam, né, a vinda do Messias para restaurar eles e colocar eles de novo no lugar de glória, ou seja, no jardim onde fomos expulsos por causa do pecado, né? Agora, infelizmente, alguns judeus, e naquela época de Jesus, os sacerdotes e os escribas, eles interpretaram que Messias seria um libertador político-militar, né, que restauraria o reino de Israel e devolveria a Israel a glória dos tempos de Davi e de Salomão. Ou seja, o Messias viria poderoso, num cavalo, né, poderoso, com vestes reais, viria de uma descendência, ou seja, real. E de repente chega Jesus, todo humilde, né? Apesar da descendência dele ser, né, de Davi, apesar de ele ter esse histórico, mas a maneira com que Jesus vem na terra, a Bíblia diz que ele se desfez da sua glória e ele se tornou homem, né? E a Bíblia diz que ele foi o mais indigno dos homens experimentados em dores. Então havia muitos sinônimos que deixavam Jesus não ser um candidato a ser o Messias perante os olhos humanos. Perante a Bíblia estava perfeito, porque era desse jeito que Deus havia falado, tá? Então, talvez um nobre, né, nascido de uma casa do sumo sacerdote, ou quem sabe um filho de um rei, esse era, e ainda é para alguns o Messias que eles esperam. Então nós temos que entender que ainda, né, o judaísmo ainda espera o Messias,
e algumas pessoas não entendem que Jesus, ele é o Messias, tá? Mas de repente então aparece Jesus, humilde, filho de José, vindo de Nazaré. Então é nesse contexto aqui que nós estamos vendo Jesus falar. Então tudo parecia o contrário, né? Mas porque eles não estavam lembrando de que todos os profetas falavam de Jesus. Então quando eles olharam Jesus, eles não acreditaram que ele era o Messias, mas porque eles estavam olhando à vista e não entendendo o que a Escritura fez. Então a religião naquela época ofuscou, né, o que Deus havia falado, e eles esqueceram de ler as Escrituras e ler algumas profecias de alguns profetas. Um exemplo deles é o profeta Isaías, que é chamado o profeta messiânico, né? E Isaías 53, verso 1, abre lá para mim, por favor. Isaías 53, versículo 1 ao 3. Quem pode ler para mim esses 3 versos, por favor? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso. Olha só a palavra, né, profética de Isaías. E é interessante que Isaías começa, né, assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu? Então, se eles tivessem lembrado dessa passagem, provavelmente eles tinham aceitado Jesus, porque aqui estava descrevendo, né, sobre o Messias. E vários outros também profetas, né, e várias outras profecias também. Percebam algo muito interessante, que depois que os discípulos seguiam Jesus, várias vezes eles lembravam e falavam: estava escrito isto sobre ele. Várias vezes eles vão pegar e vão ensinar alguém e falar assim: você não leu o que estava escrito? E dizia sobre ele. Depois que as escamas dos discípulos caíram, eles começaram a lembrar das Escrituras antigas, eles começaram a citar. Eu não vou aqui entrar, né, em detalhes, senão a hora não vai permitir, mas pode ver quando você lê o Atos dos Apóstolos, quando você vê, né, o Novo Testamento, você vai ver muitas vezes citando, né, que estava assim, estava escrito dele, né, levando para o Antigo Testamento, tá? Conhecemos o período interbíblico ou intertestamentário, que durou cerca de 400 anos de silêncio profético, de Malaquias até João Batista, né? Então esse período interbíblico foi um período que Deus não levantou nenhum profeta. Então o povo judeu, nesse contexto, eles conheciam as histórias, sabiam, mas havia 400 anos, cerca de 400 anos, que Deus não levantava um homem, um profeta, que falasse, representasse, fosse boca de Deus na terra. Então eles estavam meio esquecendo, e aí entraram muito em uma religiosidade, e eles começaram a deduzir coisas, né? Então era esse contexto. Mas agora vem João Batista, né, que era considerado por eles um grande profeta, e, né, considerado pelo povo de Israel um grande profeta. E João Batista, ele reconhece que Jesus, né, ele é o Cordeiro de Deus. Então abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos abrir bastante Bíblia, mas vamos ficar muito nesses Isaías e João aqui, tá? João capítulo 1, verso 29. Diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, eles conheciam sobre os grandes feitos que Deus havia feito,
eles conheciam muito bem a Bíblia, eles conheciam sobre os juízes, sobre os reis, eles conheciam sobre os profetas e sobre suas profecias. E agora Deus fica 400 anos sem levantar o profeta. E quando Deus levanta João Batista, e João Batista começa a profetizar como Elias, agora João Batista reconhece Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo sendo João Batista, mesmo sendo primo de segundo grau de Jesus, né? Porque Isabel e Maria eram primas, e João Batista era filho de Isabel, e Jesus, né, nasceu do ventre de Maria. Mesmo eles sendo primos de segundo grau, João Batista não conhecia Jesus pessoalmente. Isso está na Bíblia. Quer ver? João capítulo 1, verso 31, abre lá. João, né, fica com a Bíblia aberta em João 1, vai lá no verso 31, diz assim, ó. João Batista dizendo, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então entenda que João Batista, ele realmente faz o papel de profeta aqui, porque ele não leva em consideração o seu parentesco. O que revela para ele que Jesus era o Cordeiro de Deus não foi pela sua família, e sim o próprio Espírito Santo. Então Deus está dizendo, né, João está dizendo, eu não o conhecia, mas eu reconheço que ele é o Cordeiro de Deus. Tá? Vai pegando essas informações que já nós vamos encaixá-las todas, tá? Então, agora perceba que João Batista conhecia, foi revelado por Deus, né? Agora vamos voltar lá em Isaías 53. Isaías 53. Vamos ler do 4, nós lemos até o 3, nós vamos continuar lendo o 4. A Paula, por favor, Paula, continua para nós, por favor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém. Só até o 7. Obrigado, Paulo. Então perceba que Isaías continua a profecia, e Isaías ele vai falando, né, sobre verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, e vai revelando sobre, né, o que Jesus iria sofrer. E no verso 7 ele reconhece, Isaías dizendo, ele foi oprimido e ofendido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Então perceba a semelhança da profecia de Isaías com o reconhecimento agora de João Batista, reconhecendo que verdadeiramente ele era o Cordeiro de Deus, tá? Aí João Batista reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus, e João Batista também reconheceu Jesus como sendo o escolhido, o Messias, o Filho de Deus. Perceba que João Batista não vai citar as palavras de Isaías, mas pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus sendo revelado a ele em profecia, ele reconhece que Jesus é o Messias. Então volta lá em João agora. João capítulo 1, pode deixar agora em João capítulo 1, verso 34. Olha lá, verso 34 diz assim, ó, João capítulo 1, verso 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Tá? Então João Batista não foi pela intimidade, parentesco, né, primo de segundo grau, enfim,
mas foi revelação de Deus, assim como Deus revelou para Isaías, Deus também revelou para João Batista, né, que era considerado o Elias, né, o profeta Elias. Ainda que, um detalhe aqui, um parênteses que eu preciso abrir, ainda que mais para frente, João Batista deu uma patinada, né, irmãos? Ele deu uma duvidada, né? E ele manda, né, os seus discípulos, os discípulos de João Batista, perguntar lá para Jesus, se ele perguntou assim: és tu? Está em Lucas 7, 19, Lucas capítulo 7, verso 19, só a parte B, que diz assim: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então João Batista, ele deu uma balançada ali, mas, né, isso fica para outro estudo. Só um detalhe, cuidado para você não duvidar que Jesus é o Messias e acabar perdendo a cabeça, viu? Quem duvida que Jesus é o Messias acaba perdendo a cabeça, tá? Mas até aqui João Batista, revelado por Deus, ele considerava Jesus como Cordeiro e considerava Jesus o Messias. E o Cordeiro de Deus é aquele que liberta o povo do pecado. Então, a história da Bíblia vai dizer que sempre quando Deus precisava derramar juízo, Deus tomava para si um cordeiro. Então nós vamos ver isso lá em Adão, quando Adão e Eva pecam, então Deus veste ele com vestes de cordeiro. Então, né, Adão e Eva não morreram, mas Deus sacrificou um cordeiro dentro do jardim do Éden para vesti-los. Você vai ver também Abraão subindo com Isaac, e Deus falando assim, Isaac falando: pai, cadê o sacrifício? E Abraão falando: não se preocupe, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então você sempre vai ver. Então eles tinham essa informação, né? E também os sacrifícios pelos pecados, quando eram levados os cordeiros. Então eles tinham essa informação de que eles estavam presos no pecado por causa do erro lá no Éden, e precisava que o Messias viesse tirar esse pecado para devolver eles para o jardim. Então o reconhecimento de que Jesus era o Cordeiro de Deus já levava eles a crer que ele é o Messias. Então João Batista não fica falando só: ele é o Cordeiro de Deus, mas o que ele veio fazer? Não, ele sabia que aquela religião que esperava um Messias político-militar que viesse e libertasse eles da opressão de Roma. Agora eles entendem e falam: não, ele não veio libertar da opressão de Roma, ele veio libertar a gente do pecado. Muito melhor que ser liberto da opressão romana é nós voltarmos para o paraíso, onde não havia guerra, onde não havia dor. Então eles começam a reconhecer agora que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E essa é a maior libertação que Deus tem para nós, né? Desde os dias de Adão. Você pode ser liberto de várias coisas, irmão, mas se você não for liberto do peso do pecado, não há salvação. Essa é a maior garantia, né, que Jesus deu. Tanto é que uma das frases de Jesus na cruz é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, esse liberar perdão, né, é muito forte, porque ele pega todos aqueles que desejam e reconhecem Jesus como Cordeiro, tá? Porque nós ficamos prisioneiros do pecado, né? Nós já fomos concebidos em pecado, então nós automaticamente, né, nós nascemos em pecado. Alguém aqui sabe onde é o jardim do Éden? Você sabe o endereço? Sabe quando vai para entrar lá? Perceba então que por causa do pecado nós perdemos o endereço. A Bíblia vai dizer que Deus fechou, né? A porta, colocou os serafins lá. Mas estudiosos vão, eles andam, falam que é lá perto do Iraque, lá perto para baixo. Tem várias, como que fala? Especulação, teorias, tem várias teorias, né? Mas não se sabe onde é. E agora, talvez você que é crente, você vai concordar comigo, mas às vezes quem nem é crente, você já viu quando uma pessoa, mesmo que não seja crente, mesmo que não seja cristão,
quando ela vê uma graminha verdinha, não dá vontade de sair lá e pisar naquela grama? É lógico que os mais Nutella, né, os mais fresquinhos, eles falam, ah não, tem espinho, não piso na grama. Eu amo pisar descalço, eu gosto. Aí fala, não, mas tem espinho. Sim, mas no jardim do Éden não tinha espinho antes do pecado. Então era tudo puro. Imagina aquele gramado, coisa mais linda que você pudesse ir lá, andar, né? Isso é o desejo do ser humano de voltar para o jardim do Éden. A gente não tem mais o endereço, porque o pecado nos expulsou de lá. Agora o Cordeiro de Deus vem para tirar o pecado, para dar a oportunidade de nos levar de novo para lá, né? E também quando você vê um rio cristalino, naquele calor, não dá vontade de pular naquela água, coisa boa, né? Isso tudo, irmão, não é que você quer nadar ou você quer pisar na grama, isso tudo é saudades do jardim, viu? Isso tudo, por isso que sempre vai haver uma placa na grama, não pise na grama, né? Engraçado que quem colocou a placa pisou, né? Mas geralmente, né, vai estar lá, não pise na grama, porque eles tentam guardar, sempre tentando fechar as portas do jardim. Mas um dia nós voltaremos, tá? Agora vai encaixar. Lembra do começo do estudo que eu falei? Que eu falei que ninguém vai seguir alguém se não crer que essa pessoa tem algo para nos ensinar e pode nos guiar. Agora você entende que os discípulos estão vendo e enxergando em Jesus e reconhecendo através de João Batista que ele tem o poder de tirar o pecado e ele tem autoridade para guiá-los. Perceba que Jesus se titula: eu sou o caminho. Então eles começam a enxergar em Jesus o Messias. Falou, opa! E a partir daí sim começa um discipulado. Não dá para dar discipulado para quem não reconhece Jesus. Não dá. Eu posso discipular você para outras coisas. Posso fazer até você ser meu discípulo, mas esse não é o foco. O objetivo aqui é que você seja discípulo de Jesus. Mas para você ser discípulo de Jesus, primeiro você tem que crer que Ele é o Messias. Entende que todo esse contexto e todo esse início que Deus fez, levantando João Batista, reconhecendo, para as pessoas falarem assim, ah, mas ele é parente. João Batista falou assim, nunca vi, mas eu testifico que ele é o Filho de Deus. Então entenda que todo esse contexto foi para que as pessoas pudessem ver, e se elas vissem, elas iam crer. Nós vamos falar muito sobre isso, porque tem coisas, irmão, que você não vai ver, mas você vai ter que crer. Vai ter que crer, tá? Então ninguém vai seguir alguém se não crer que essa pessoa tenha algo para ensinar e pode nos guiar, né, para o lugar certo. Agora, os primeiros discípulos de Jesus começam a acreditar que Ele é o Cordeiro de Deus. Então eles reconhecem, eles olham o João Batista falando e eles se reconhecem. Agora, vamos lá, nós vamos ler de novo João capítulo 1, verso 35 e o verso 36. Quem pode ler para mim, por favor? João 1, 35 e 36. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: veja, é o Cordeiro de Deus. Olha só, eram discípulos de quem? Que a Bíblia está dizendo? De João Batista. Não eram discípulos de Jesus. Então, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos, ou seja, ele estava discipulando, né, algumas pessoas. E quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, tá? Então, primeiro passo aqui para o discipulado, presta atenção, primeiro passo: você precisa crer no perdão, tá? Então, primeiro passo de um discípulo: crer no perdão. Quando João Batista está falando, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está dizendo assim, ele tem poder para perdoar os teus pecados, tá? O que mais acontece hoje em pessoas que, de vez elas perdoarem os pecados, elas julgam.
Você fala, isso não é digno de estar aqui na igreja, você não pode, você é pecador. E Jesus, ele veio totalmente ao contrário. Então nós temos muito crente fariseu, que mais aponta o dedo do que mostra para as pessoas. Fala, você pecou, você errou, você ainda está em pecado. Ó, é o seguinte, deixa eu te falar, eu conheço um Deus, Ele é o Cristo, é o Messias, e Ele é o Cordeiro de Deus. Ele pode perdoar o teu pecado. Não precisa nem contar para mim, eu sei que Ele tem poder para isso. Ao contrário de você pegar e falar assim, sem não desse jeito, acho que você não entra lá na igreja, hein? Você entrar assim, tudo largado, o pastor vai pegar você. Não, irmão. Nós temos que entender que o primeiro passo de um discípulo é crer que Ele perdoa, crer no perdão. Tanto é que Jesus vai ensinando, ser perdoado do mesmo jeito que eu te perdoei. Como uma pessoa, sabe por que tem muitas pessoas que não perdoam? Porque elas não creram no perdão que elas receberam. Então elas não conseguem perdoar da mesma maneira. Mas como que eu vou perdoar da mesma maneira se eu não recebi perdão? Elas se sentem culpadas ainda. Então Jesus, ele vem e o profeta fala, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não é o Rei dos Reis, não é o Senhor, é o Cordeiro de Deus. Antes de você apresentar Jesus como todo poderoso, que cura, que faz, apresente Ele como aquele que tira os pecados, aquele que perdoa, aquele que te aceita, aquele que me aceitou. Esse trate, esse homem não valia nada, esse que ninguém dá valor, mas Jesus me aceitou, porque Ele pode, Ele tem poder para perdoar os meus pecados, tá? Então, quando você crê que Ele é o Cordeiro de Deus, você sabe que Ele pode te livrar do pecado e te ensinar o caminho de volta para o jardim. O povo judeu que conhecia bem a história falou assim, nós estamos escravos do quê? Do pecado. Então o Messias, ele tem poder para nos perdoar o pecado. E se a gente não tiver esse pecado, nós podemos voltar para o jardim. Então, eles reconhecendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, falaram assim, opa, já dá para seguir Ele, porque Ele vai levar nós de volta para o paraíso, da onde os nossos pais, Adão e Eva, nos tiraram, tá? Vamos continuar lá. Vamos ler o verso 37 agora. Deixa João 1 aberto, agora o verso 37. Quem pode ler, por favor? Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Uau, segura aí. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. Largaram João Batista. Porque João Batista falou assim, eu sou profeta, mas é Ele que tira o pecado. E aí os discípulos ouviram dizer isso, os dois seguiram Jesus. Você só segue se crer que Ele é o caminho. Amém? Você não vai seguir e falar assim, mas Ele não tem. Então eu reconheço que Ele tem poder para perdoar os meus pecados. E se Ele tem poder para perdoar os meus pecados, Ele tem acesso ao local onde eu tinha antes de ser pecador. Então eu reconheço que Ele é o caminho. Segundo passo então do discipulado: se você crer que está perdoado, você crê que também tem acesso de novo ao paraíso. E a partir daí começa a ficar interessante seguir Jesus. A partir daí começa a ficar interessante ser discípulo. Porque agora ele não tem só uma libertação dos romanos, não, ele tem uma libertação daquilo que o povo tinha perdido lá no começo. Então eles falam, uau, peraí, Ele é o Cordeiro de Deus, né? E Ele é o caminho. Então eu acredito que Ele tem poder para me levar de novo e sabe o endereço de novo do Jardim do Éden, porque ninguém sabe, todo mundo está procurando, ninguém sabe. Se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então é Ele que vai abrir de novo os portais do paraíso, tá? Verso 38. Quem pode ler, por favor? Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Olha aqui, olha que interessante.
Voltando-se vendo Jesus, que os dois seguiam. Jesus percebeu que aqueles discípulos de João agora estavam seguindo Jesus, né? Jesus ele para e vai uma pergunta: o que vocês querem? Olha que Jesus pergunta: por que vocês estão me seguindo? Porque Jesus precisava saber, irmão, por que você está seguindo ele? Qual é o teu interesse em Jesus? O que você espera de Jesus? Você espera só um pão? Você espera só uma cura? Ou você espera voltar com ele para o paraíso? É por isso que Jesus para e pergunta: o que vocês querem? Vocês estão me seguindo? E aí eles respondem: Rabi, que significa mestre, já muda, hein? Não é mais o cordeiro, agora já é mestre. Onde está hospedado? Né? Qual a tradução do Alisson? Onde moras? Onde moras? Aqui os discípulos já não chamam mais de cordeiro, mas de mestre, lembra? Então você só segue quem pode te guiar e te ensinar, tá? Então aqui os discípulos já estão interessados em saber onde ele mora, onde ele está hospedado. Eles ainda estão um pouco tímidos ainda, né? Mas já interessados. Agora, Jesus então disse, verso 39, quem pode ler para mim, por favor? Ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora desta. Olha só que lindo. Então vamos lá. Respondeu ele, Jesus respondeu: vinde e vede. Em algumas traduções está: venham e verão. Tem alguém que está com essa tradução? Venham e verão? Ou vinde e vede? Só um parênteses aqui nessa parte, no vinde e vede, ou vinde e verão. Esse verão, ou esse vinde e vede, Jesus está profetizando que eles veriam onde Jesus mora e não onde Jesus está hospedado, tá? Porque Jesus disse em João 14, verso, eu vou ter que ler isso aqui, deixa eu ler o 14, depois nós vamos voltar para mas deixa só, esse parênteses eu não posso perder. 14, verso 1, vou ler aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei. Se eu for preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, mesmo vós sabendo para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse parênteses aqui eu preciso só falar, porque Jesus em momento algum ele ficava insinuando as coisas da terra. Ele sempre estava levando, ainda que eles não entendessem. Então quando Jesus, talvez não de forma irônica, mas daquele que sabe aonde nós vamos, Jesus para e pergunta para os discípulos: o que vocês querem de mim? Eles falam: Senhor, a gente está querendo o Senhor está hospedado. Aí eles falam assim: venham e vocês verão, dizendo: não é nessa casa. Porque mais para frente Jesus vai declarar para eles assim: eu vou preparar lugar para onde eu morar, onde eu estiver morando, vocês também vão morar. E aí Jesus fala no verso 4, diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus está dizendo: vocês sabem, vocês conhecem, porque o caminho sou eu. Aí Tomé vai falar: Senhor, mas como a gente sabe? A gente não sabe o caminho não. E aí Jesus ele fala: Tomé, eu sou o caminho. Se você estiver comigo, você vai chegar lá. Aleluia. Então, esse vinde e vede, Jesus estava profetizando acerca da salvação. Não querendo mostrar a casa dele lá em Cafarnaum, não, mas querendo mostrar a salvação, tá? Bom, vamos lá. Daí continua no versículo: então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Verso 40 e 41, vou ler.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias. Ele era o Cordeiro de Deus, daí virou o Rabi, né, o mestre. Agora ele já enxerga o Messias. Ele já reconhece, eles já estão falando: ei, é aquele que nós estávamos esperando, é o Messias, é o Deus poderoso, não tem outro. Ou seja, as escamas caíram e eles começaram então a seguir, reconheceram Jesus como Messias. Agora eles estão prontos para seguir Jesus, estão prontos para ser discipulados por Jesus. Então entenda, irmãos, que agora vem o terceiro passo: seguir o Mestre, reconhecendo Ele sendo o Messias. Não tem como você ser discipulado, não tem como você discipular alguém se essa pessoa não conhecer Jesus. Como ela vai seguir? Ela só vai vir para a igreja. Ah, pastor, mas como eu faço? Espero então ela aprender, saber quem é Jesus? Não, ela vai conhecer Jesus aqui. Ou você acha que os discípulos, mesmo reconhecendo que ele era o Messias, eles acreditavam de todo o coração? Não. Eles balançaram muitas vezes. Todas as vezes Deus tinha que fazer um milagre, como faz aqui em todos os cultos. Todas as vezes Deus tinha que manifestar poder, como faz aqui em todos os cultos, para que isso continuasse revelando que Ele é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é, mas você não anda com Ele, automaticamente a tua fé vai patinar. Por isso que João Batista, quando ele estava longe ou preso, dizia assim: será que é Ele mesmo? Irmão, se João Batista largasse tudo e seguisse Jesus, nem precisava mais de profeta. Todos os profetas serviam para quê? Para anunciar Jesus. Agora Jesus chega, não precisa mais de profeta, está ali. A revelação, a profecia, toda a Bíblia fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que havia feito se fez. Jesus chegou. João Batista falou assim: não sou mais profeta, agora eu quero seguir, porque ele tem o caminho. Então, as pessoas primeiro elas têm que estar reconhecendo que Jesus libera perdão e perdoa. Depois elas têm que crer que Jesus tem algo para ensinar. Eu vou aprender algo com Jesus. E aí elas vão falar: então, para mim aprender, eu tenho que seguir. Por isso que a pessoa começa a vir para a igreja. Por isso que você começa a vir para a igreja. Você não vem para a igreja porque a gente fica cobrando. Você tem que estar na igreja, tem que estar. Não, você vem porque você quer aprender, porque você quer ir para o céu. Tem alguém aqui que não quer ir para o céu? Se você levantar a mão, eu vou dar um puxão de orelha assim. Às vezes você está dormindo, amém? Quem quer ir para o céu? Glória. É por isso que nós seguimos Jesus, porque Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele foi preparar a morada, então nós vamos falar. Então, terceiro passo, agora sim, seguir o Mestre. Eles creram em que Jesus é o Cordeiro para livrar da prisão do pecado. Eles creem que Jesus é o Mestre e pode ensinar. E o mais importante, eles creem que Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido, o escolhido, o Redentor, o prometido por Deus para redimi-los. Então algo acontece no coração deles que faz eles ficarem firmes olhando para Jesus. Eles reconhecem tudo isso, que Jesus é o Messias. Então os discípulos começam agora a renunciar tudo para segui-lo e aprender com Ele. Você entende agora por que Jesus chegava para Pedro? Sério. E Pedro seguia? Você entende agora por que Jesus chegou para Levi e falou: Levi, vem, sério? E Levi seguia? Porque não era alguém qualquer, não era alguém comum. Era alguém que eles reconheciam como Cordeiro de Deus, reconheciam como Mestre e reconheciam como Messias. Se você crer, de verdade, fica fácil. Olha só, para você ser, então os discípulos renunciaram tudo para segui-lo. Para você ser discipulado, a primeira coisa é: você tem que crer de todo o seu coração
que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Se você crê que está perdoado, porque Ele perdoa. Então, quando uma pessoa ela vem e aceita Jesus aqui à frente, ela faz a confissão da fé, né? A oração do arrependimento, e ela vai falar: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os pecados, escreve meu nome no livro da vida e me guarde até a sua volta. Ela está reconhecendo. Agora, vale a pessoa só falar? A Bíblia diz, fala, se você confessar com a sua boca e com o seu coração se arrepender, sim. Então há um arrependimento que você tem que começar a falar: eu me arrependo dos meus pecados, porque eu sei que o Senhor pode me perdoar. Então, se você crê de verdade, aí sim, irmão, aí você não tem medo nem dúvida de renunciar tudo para seguir Jesus. Agora você vai ler o Mateus 16, 24 e 25, e você vai entender porque Jesus foi um pouco duro com eles, porque eles já estavam mais maduros. Então vai lá, Mateus 16, 20, que nós lemos no começo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmão, segura só esse verso. Quem ia seguir Jesus se ele chegasse falando isso? Jesus chega humilde, filho de José, né? Carpinteiro, sem formosura, sem beleza, sem condições financeiras, e chega para todo mundo: vocês querem me seguir? Eu falo: para que se seguir? Vai vir coisa boa de lá, de Nazaré? O que ele tem que estar? Tudo bem, a gente até, o que ele tem que fazer? Você tem que renunciar a tudo, tomar sua cruz e me seguir. Irmão, ninguém é assim. Por isso que muitas vezes você quer forçar Jesus goela abaixo, as pessoas não querem, porque elas acham que Jesus é a pessoa que vai chegar aqui e vai impor: ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não tem que ser desse jeito, você não precisa. Não, antes de Jesus impor algumas coisas, Jesus perdoa os pecados, Jesus nos ensina e Jesus nos guia. Aleluia. Então as pessoas, elas enxergam primeiro as responsabilidades, mas não enxergam o que elas têm de benefícios de receber. Então, quando uma pessoa entende que Jesus tem algo para dar, porque a Bíblia diz: bem-aventurado pois é dar do que receber. Quando as pessoas entendem que Jesus tem mais, elas falam: não ligo de renunciar, eu não ligo de largar tudo para seguir Jesus. Aí sabe o que vão falar? Vão falar: você é louco, te fizeram lavagem cerebral na sua cabeça, você só pensa em igreja, você só pensa em Jesus. Mas eles não sabem que você recebeu de Jesus abriu os teus olhos a ponto de você falar: nada mais importa, eu só quero Jesus na minha vida. Isso é um discípulo, irmão. Eu não estou falando de qualquer um, porque muitos discípulos abandonaram. Eu estou falando aqui, ó, de Pedro, estou falando de homens fortes, João. Aí no verso 25 de Mateus 16 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Obrigado, mãe. Olha só, Jesus está dizendo: você quer vir me seguir? Tudo bem. Ah, mas nós vamos ter que renunciar sim. Mas o que acontece se a gente renunciar? Se você perder a sua vida, aí que você vai achar. Porque se você quiser ficar cuidando da sua vida, aí que você morre. Então Jesus estava dizendo: sou o caminho, a verdade e a vida. Simples. Me dá mais 5 minutos e eu encerro. Então, uma das primeiras coisas que um discípulo faz quando reconhece os 4 passos e começa a seguir e começa a querer ser discipulado por Jesus, uma das primeiras coisas que um discípulo faz é renunciar a algumas coisas. E aí futuramente renunciar a sua vida. Não para morrer, mas para viver de verdade. Então uma pessoa, ela vai vir, ela vai renunciar ao quê? Ela vai renunciar ao descanso, ela vai renunciar ao seu final de semana, ela vai renunciar às vezes à sua família, ela vai renunciar às vezes aos seus filhos, seu marido, sua esposa. Ela vai ter muitas renúncias, e vão ser chamados de doido, vão ser chamados de louco, vão ser chamados de fanático. Mas ela está renunciando para quê? Para ela ganhar a família, para ela ganhar o filho, para ela ganhar o esposo, para ela ganhar a esposa, para ela ganhar... Pastor, eu estou perdendo. Irmão, se às vezes, eu sei que é pesado falar sobre família, mas se alguém não quer, você vai perder a sua salvação. Você tem mais chance de salvar estando firme em Jesus.
Porque a sogra de Pedro, eu não vi ela seguindo Jesus, mas eu vi Pedro que seguia Jesus, falando: mestre, vem na minha casa e cura minha sogra. E aí, depois que ela foi curada, a Bíblia diz que ela começou a servir Jesus. Se Pedro tivesse lá tirando a febre da sogra dele, estavam os dois lá até agora esperando Jesus passar. Então, a renúncia, ela é necessária. O próprio Jesus disse: se você quiser me seguir, mano, vai ser desse jeito, vai ter... Então a pessoa ela começa a renunciar a algumas pequenas coisas. Ela vai renunciando, ela renuncia um computador, ela renuncia o tempo, ela renuncia às vezes de ganhar mais dinheiro, de fazer exame de ouro, ela vai renunciando. Por isso que uma pessoa que ela fala: eu não renuncio porque eu preciso disso, irmão, não é discípulo, é um seguidor de Jesus. Então a gente pensa que o discipulado é algo bem básico. Não, é bem avançado, é muito avançado. E aí tá. Então, aí Jesus fala: então se você quiser perder a sua vida, se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que perder ela. Você não vai morrer. Aí você vai andar comigo com a sua vida. E a pessoa começa a olhar, fala: você está perdendo tempo indo na igreja. Não, eu estou ganhando tempo, irmão, porque eu vou ter a eternidade ainda. Ah, mas você não descansa, você dorme pouco. Não, aqui não é meu descanso, eu vou descansar muito ainda, eu vou ter um descanso. A pessoa ela consegue entender. Irmão, como que tira um discípulo desse de seguir Jesus? Você entende a raiz como está funda? Você entende que por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas param? Porque elas não estão firmes, entendendo quem Jesus é. Elas querem Jesus só para multiplicar o pão, para pagar a conta, para curar, mas elas não querem Jesus para levar elas de volta para o céu. Elas vão até Jesus simplesmente só para reconhecer aonde Jesus está hospedado. Irmão, Jesus está em todo lugar. Você não precisa ir muito longe para você sentir Jesus. Mas para morar com Ele, aí sim. Aí não é essa portona larga que tem aqui, não. Aí lá a porta é bem estreita. É muito difícil. Preciso encerrar. Então um discípulo de Cristo, ele não é reconhecido no céu pelo que ele tem. Ele é reconhecido pelo que ele renunciou. Quando Jesus ele dá esse convite, fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo assim: não me interessa o que você tem. Porque o jovem rico chega para Jesus e fala assim: o que eu devo fazer para te seguir, bom mestre? Ele falou assim: vai, vende tudo que você tem aí e dá aos pobres. Você tem muita coisa, renuncia a tua riqueza. Ele fala: não dá. Não dá. Eu até obedeço a lei, mas renunciar não dá. Você pode até ser, irmão, um conhecedor da Bíblia, você pode ter curso de teologia, você pode, mas se você não renunciar, não tem como você ser discipulado. Porque vai exigir tempo, vai exigir sacrifício, vai exigir renúncias de convites, de coisas boas, vai exigir um monte de coisa que, se você não estiver firme em Jesus, reconhecendo que Ele pode recompensar você muito mais, você não vai conseguir. A sua caminhada vai ser curta. E com Jesus não é curto, é até vencer. Pedro renunciou o quê? Um barco cheio de peixe. Fácil seria renunciar ao barco vazio, né? Mas Jesus faz ele voltar a pescar. E quando o barco está cheio de peixe, Jesus fala assim: agora vem e me segue. Renúncia. Ah, não largar a casa quando tá tudo certo. Largar quando você não tem plano. A pessoa fala: vou para a igreja, por quê? Não tinha nada para fazer hoje. Você renúncia. Agora quando você está cheio de convite, quando você está cheio de coisa, você tem justificativa para convencer qualquer um, e você fala: eu renuncio, porque eu sei quem Ele é. Mateus renunciou ao seu cargo de publicano. Todos nós aqui, irmão, renunciamos algo. Todos nós, todos os dias, né? Evangelho é chamado de renúncia. Agora, mas não para você perder, e sim para você ganhar. Talvez o que você renunciou hoje ficou, mas o que Deus está derramando na sua vida é muito maior do que a tua renúncia. Nós não vemos, mas nós sabemos que Jesus ele tem poder para isso. Então Deus ama as renúncias. Um discípulo ele tem que renunciar.
Mas importante do que você tem é o que você abriu mão para ter o que Deus tem para você. Mais importante do que você traz aqui é o que você renunciou para estar aqui, recebendo do que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu preciso encerrar. Então vamos lá. Para mim encerrar, primeiro passo de um discípulo, de uma pessoa que está com um certo candidato a discípulo, crer no perdão. Crente que não crê que Jesus perdoa, crente que só crê que Jesus perdoa ele, mas não perdoa o irmão, mas aí já está praticamente reprovado. Não reconhecer Jesus como Cordeiro de Deus, não tem como. Segundo passo, se você crê que está perdoado, você crê que tem acesso de novo ao paraíso. Então você entende que Ele é o caminho e que Ele pode te levar de novo aonde o pecado nos espalhou e nos distanciou de Deus. Terceiro passo, você passa a seguir o Mestre, passa a vir para a igreja, não uma vez ou outra, todo culto, passa a ler Bíblia, você passa a seguir Jesus. Você não pode ouvir alguma coisa de Jesus que você quer saber. Isso aí é aquele é o discípulo que sabe que Jesus é o caminho. E o quarto passo, você começa a renunciar. Você começa a deixar coisas até que são valiosas, mas você fala, não. É como aquele homem que cavou e achou um tesouro e largou tudo para comprar aquele terreno. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Por isso nada do que você deixa de fazer, Deus, Ele está vendo. E diz Coríntios, né? Não sei se é 1 Coríntios 15, 58, não sei se é a primeira ou segunda, Coríntios 15, 58 vai dizer assim: portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Amém? Amém? Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, eis aí os seus discípulos, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, por isso nós te pedimos perdão. Nós queremos, Senhor, que também precisamos liberar perdão. Nós queremos, Pai, que Tu és o nosso Mestre, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos, Pai, que o Senhor tem acesso ao trono da graça, o Senhor rasgou o véu e nós temos direito agora de voltar para o Teu reino. Nós queremos que o Senhor está preparando moradas e nós vamos estar contigo para toda a eternidade. E nós decidimos, Pai, renunciar muitas coisas para estar na Tua presença, para estar Te seguindo. Unge os Teus discípulos com a Tua poderosa bênção, com a Tua palavra, com a Tua mão, e nos guia, Pai, para pastos verdejantes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda e glorifica Jesus. Deus abençoe. Nós já vamos embora. Só vou dar os recados aqui, já vai embora. Lembrando que sábado, culto profético, e domingo, culto da família. Esse final de semana não está mais. Porém, nós temos a reunião dos obreiros no dia 25, domingo, às 10 horas da manhã, tá? Uma reunião muito importante. Vou passar as mudanças que nós tivemos, né? Vou dar algumas satisfações para a igreja. Então não falte, esteja conosco aqui no domingo, os obreiros, tá? Todos os obreiros. Dessa vez eu vou liberar os músicos, tá? Então os músicos não precisam estar, mas os obreiros todos, por favor. E os líderes, tá? As lideranças também, principalmente, tá bom? E domingo, culto da família, né? Mais tarde, para honra e glória de Jesus, amém? Posso encerrar? Ele está fazendo barulho aí no fundo. Levante as suas mãos que eu quero te abençoar, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora até a vinda de Jesus. Todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te leve em paz. Se você puder, nos ajude com as cadeiras, só tiramos aí. Deus abençoe poderosamente.
Tchau.